Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E hoje a gente vai analisar o altcoin dia 8 de agosto, terça-feira, como tradição, às terças-feiras a gente analisa as altcoins aqui. Ontem acabei não pedindo para vocês deixarem nos comentários as altcoins que vocês queriam que eu analisasse, então eu escolhi aqui 5 altcoins que eu acho interessante, acho relevante a gente analisar, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. E hoje a gente vai analisar altcoins, a gente vai falar de price action e eu também vou falar de dados on-chain, movimentações interessantes em alguma dessas altcoins que eu vou mostrar para vocês, beleza? Mas bom, chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Saca só, há 3 dias eu postei dentro da comunidade on-chain que a gente estava tendo uma divergência dentro do RSI. Essa divergência era exatamente a dominância do Bitcoin querendo começar a subir. A gente tem um topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais baixo do que o fundo anterior dentro do RSI. E por que a gente analisa primeiro a dominância para depois analisar as altcoins? Porque dessa maneira a gente consegue entender para que lado o capital ele está indo. Se a gente tem a dominância do Bitcoin subindo, significa que o capital está fluindo para o Bitcoin. Se a gente tem a dominância do Bitcoin caindo, significa que o capital está fluindo para as altcoins. Durante esse período de dominância do Bitcoin subindo, cara, não tem muito que a gente espere das altcoins, porque se o capital está indo pro Bitcoin, é melhor que a gente fique mais exposto no Bitcoin. Mas isso também depende um pouco de estratégia e de time frame que você está olhando. Por isso que a gente não tem uma única carteira, por isso que a gente monta várias carteiras, carteira de hold, carteira de médio prazo, carteira com altcoin, carteira sem altcoin, e simplesmente a gente vai gerenciando todas essas carteiras aí. Mas quando eu olho para a dominância do Bitcoin aqui, eu começo a setar as minhas expectativas de que nos próximos dias a gente pode ter o Bitcoin puxando as novas movimentações. Então, se eu tivesse que decidir em quem eu entraria primeiro eu entraria no Bitcoin, em seguida, depois que ele puxar a movimentação, eu entraria dentro das altcoins. Então a gente pode ter o Bitcoin sendo um antecipador para os movimentos das altcoins que a gente tem aí, beleza? Bom, mas vamos ver price action, vamos ver exatamente as altcoins que eu separei aí. Uma delas que eu separei é a Link, mas eu não vou falar de Link não. Primeiro eu vou falar, depois eu falo de Link. Primeiro eu vou falar de Cardano. Saca só, se a gente olhar para Cardano, cara, esses dias deu uma porrada violenta aqui na Cardano, quando a gente vê foi 30% de alta em um único dia. Só que geralmente, se a gente está fora de uma bull run, essas grandes porradas que a gente tem dentro do ativo, ela sempre é devolvida logo em seguida. Porque ainda não estamos em um período onde a gente consegue sustentar grandes movimentações dessa maneira, beleza? Mas quando a gente olha para Cardano aqui, ela tinha formado um fundo duplo, tá? Esse sinal aqui era um baita sinal de entrada que a gente tinha em Cardano, porque teve muita sombra aqui de compradores, né, entrando no jogo com alto volume também. E era uma região de suporte. Cardano formou um fundo duplo aqui, e esse daqui pode ser sim um fundo mínimo de Cardano dentro do ciclo. Só que eu só vou acreditar mais que isso daqui é um fundo duplo quando a gente fizer um rompimento e confirmar um pivô de alta acima da média de 200 períodos. Até lá, a gente pode seguir lateralizando dentro dessa região. Isso daqui eu estou falando para Cardano mais para longo prazo, tá? Se a gente pensar nesse ativo, quem quer acumular Cardano, eu não tenho Cardano dentro da minha carteira, mas quem quer acumular Cardano, se a gente pensar mais para longo prazo, a gente pode ter sim uma lateralização como aconteceu em outros ativos. E eu vou mostrar para vocês um desses ativos que está acontecendo isso daí. Mas quando a gente olha, a gente vai pensar exatamente em pontos de compra por volta dessas regiões aqui mais embaixo dessa lateralização. Isso se você estiver pensando no longo prazo.
Se você estiver pensando no curto prazo, a gente pode analisar essa movimentação que a gente teve aqui, do fundo que foi encontrado até esse topo que foi encontrado, e a gente fez uma retração até 0,618 de Fibonacci. Olha que louco, a gente sentou em cima de 0,618 de Fibonacci. Para mim, isso daqui é ponto de compra, ponto de entrada quando a gente pensa em curto prazo, tá? Por que é ponto de compra, ponto de entrada? Porque a gente tem um stop bem claro aqui, entrando dentro dessa região, a gente consegue colocar um stop abaixo de 0,618 de Fibonacci. Por que 0,618 de Fibonacci? Porque se a gente perder essa região aqui, a gente está devolvendo toda a pressão de compra que a gente teve na movimentação de alta. Então eu olharia para Cardano aqui como um ponto de compra. Isso pensando para o curto prazo. Pro médio prazo, eu esperaria ela romper a média de 200 períodos para ter uma confirmação de movimentações de médio prazo, altas sustentáveis. O que seria médio prazo? Seria alguns meses pela frente, 4, 5, 6 meses. Quando a gente fala de longo prazo, a gente pode acumular também. Então, no curto prazo, eu olharia para compras em Cardano. No curto prazo, estou falando dos próximos dias, estou falando exatamente de operações de swing trade ali, onde a gente vai ficar 3, 4, 5 dias dentro dessa operação. Médio prazo, aguardaria, se eu estivesse pensando em meses aí para Cardano, aguardaria. E se eu estiver pensando para ciclo de mercado, eu teria Cardano na carteira nesse momento por conta da formação de fundo duplo, aumento de volume nas duas regiões. Isso daqui é uma confirmação de que tem interesse comprador dentro dessa região. E se a gente analisar as carteiras de Cardano, olha só, olhando para dados on-chain para entender quem foram os grupos de carteiras que distribuíram no topo do mercado, vieram distribuindo de 100 a 1000 em vermelho, de 100 a 1 milhão em vermelho, e de 1 milhão a 10 milhões em azul, e de 10 milhões a 100 milhões em amarelo aqui. A gente olha para esses grupos de carteira, a gente vê que eles distribuíram muito forte até exatamente esse ponto aqui, até novembro de 2022. Depois desse período, esses dois grupos de carteira aqui, tanto o azul quanto o vermelho, passaram lateral, não estão fazendo nada. Mas exatamente o grupo de carteira maior ali, ele está acumulando ao longo desse período. E quando a gente analisa essas carteiras, a gente vê que elas nos indicaram o topo do mercado. Quando é a primeira vez que a Cardano chegou ali exatamente nos $2, a gente já via que esses caras estavam distribuindo. Quando ela chegou ali em $3, a gente viu que também distribuíram muito forte ao longo desse período. E nesse momento, eles começam a acumular, eles começam a segurar suas posições desses ativos. E aqui eu estou falando de players maiores, tá? Players com mais pressão de compra desses ativos. A gente está falando de pessoas que têm grandes capitais aí. Se eles cessaram o interesse em distribuição, estão lateral, e se eles estão iniciando acumulações, isso mostra que para o longo prazo, quem quiser ter esse ativo na carteira, quem for holdar esse ativo, a gente tem bons cenários aí em cima de Cardano. Beleza? Bom, próximo ativo que a gente vai analisar vai ser Solana. Quando a gente olha para o price action de Solana, a Solana está interessante porque ela rompeu a média de 200 períodos, ela está sentando na média de 200 períodos, tá? Para mim, isso daqui também é região de compra, região de entrada, porque se a gente olhar, vamos estar rompendo resistências anteriores aqui, exatamente com esse candle, e a gente está sentando em cima do rompimento, ou seja, a gente está simplesmente construindo um pivô para confirmar o rompimento. Solana é um dos ativos aí que está subindo bem, está rompendo a média de 200 períodos, inclusive é o ativo que mais subiu dentro da carteira rumo ao milhão, o ativo que mais me trouxe lucro dentro da carteira rumo ao milhão. Se quiser ter acesso à carteira, link na descrição. Tô bullish sim para esse movimento, vendo o que está acontecendo, da gente ter esse rompimento da média de 200 períodos. A gente tem que acompanhar. Quando que a gente vai ter confirmação desse rompimento? A partir do momento que a gente romper os $31 aqui. A gente constrói um pivô de alta acima da média de 200 períodos.
Só que eu não preciso esperar até que isso aconteça. Eu gosto de me antecipar exatamente aos movimentos, eu prefiro comprar quando a gente está mais em baixa, mais em queda, do que comprar quando a gente está subindo, beleza? Então eu olho para esse ativo como um ativo que sim, tem um interesse exatamente nesse momento, beleza? Bom, próximo ativo que a gente vai falar vai ser AVE. AVE, a gente vai falar de AVE. AVE é exatamente um ativo que eu tenho dentro da carteira, 1 ao milhão também, tá? A gente está passando por uma acumulação, como eu falei de Cardano lá atrás, que a gente poderia ter uma lateralização. Veja só, AVE está em uma lateralização. Quando a gente olha, temos uma formação de fundo triplo, ou seja, temos uma região de suporte do ativo, altos volumes compradores dentro dessas regiões, altos volumes de negociação dentro dessas regiões. Isso daqui é grande interesse pelo ativo. A AVE é um ativo que eu estou acumulando para o longo prazo, beleza? Se a gente olhar exatamente para o curto prazo para entender o que está acontecendo no ativo, a gente pode traçar dessa pernada aqui que nós tivemos. A gente vai ver que ela também sentou em 0,618 de Fibonacci, igual Cardano, ou seja, é um ponto de compra para o curto prazo, porque a gente tem um stop curto dentro desse ativo. Médio prazo, a gente precisa de rompimento da média de 200 períodos. Longo prazo é acumulação nesse ativo. Beleza? Um ativo que, cara, é um dos principais protocolos que a gente tem, na verdade, o principal protocolo de empréstimo que a gente tem. Então, é um dos protocolos que, sim, pode ter muita narrativa, tá? E aqui vai um ponto. Sempre que a gente entra para falar de altcoins, cara, nem sempre é fundamento, nem sempre é tokenomics. A gente já viu vários ativos. Cara, quem não conhece Pepe, por exemplo, que subiu absurdamente? Qual que é o fundamento por trás? Nenhum. Qual que é exatamente a funcionalidade daquilo? Nenhum. O que fez ele subir? Narrativa. Mercado cripto tem muita narrativa e a narrativa é uma das coisas que mais importa dentro do mercado cripto. Então, quando a gente olha para protocolos que têm um alto potencial de narrativa, como a principal protocolo, o principal, né? Não a principal, o principal protocolo de empréstimo, cara, a gente tem uma alta narrativa para isso daí, beleza? Então, por conta disso, acumulo AVE para o longo prazo. Próximo ativo que a gente vai analisar é exatamente o Uniswap. Quando a gente olha para o Uniswap, a principal DEX também que a gente tem dentro da rede Ethereum, quando a gente olha para ela, temos um padrão um pouco parecido com AVE, a gente vai ver uma formação de fundo aqui dentro dessa região. No curto prazo, eu já não entraria exatamente em Uniswap, porque se a gente for traçar a Fibonacci aqui, a gente vai ver que ainda estamos longe de 0,618 de Fibonacci. No curto prazo, eu sempre gosto de entrar entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Mas, no médio prazo, a gente já tem um cenário diferente, porque no médio prazo, a gente está querendo confirmar pivôs de alta aqui. A gente fez um pivô de alta, a única coisa que a gente não pode fazer aqui é exatamente um ombro, cabeça, ombro. Se a gente fizer um ombro, cabeça, ombro aqui, no médio prazo, a gente vai voltar para abaixo da média de 200 períodos. Mas veja que a média de 200 períodos, ela começou a apontar para cima. Então, para o médio prazo, para os próximos meses, eu já vejo o Uniswap como um ponto interessante de compra. Se você estiver pensando ali em comprar o ativo e esperar mais ou menos até o final do ano, eu vejo que sim, estamos em bom ponto de compra. No curto prazo, esperaria mais um pouco para fazer operações nesse ativo. No longo prazo, estou acumulando esse ativo, estou simplesmente segurando minhas posições. Porque se a gente olhar para os dados on-chain, se a gente olhar para as carteiras que detém Uniswap, a gente vai ver que temos grandes players acumulando esses ativos também. Temos grandes players com interesse em compra de Uniswap dentro dessa região, a famosa bacia das almas perdidas. São poucas pessoas que conseguem comprar dentro da bacia das almas perdidas,
por conta de medo, de insegurança, incerteza, né? Tudo isso acontece, você tem esses sentimentos dentro da bacia das almas perdidas. Mas saiba que essa é uma das melhores regiões para a gente comprar, para a gente acumular. E essa bacia das almas perdidas, ela vai se estender durante um longo período. A gente está vendo protocolos aí, cara, com mais de um ano já nessa consolidação da bacia das almas perdidas, beleza? Então a gente tem oportunidades de longo prazo dentro desses ativos. Por isso que o Uniswap também é um dos ativos que eu tenho dentro da carteira rumo ao milhão. E para a gente analisar mais um ativo aqui, Chainlink. Chainlink é um dos ativos que mais está tendo manipulação dentro da bacia das almas perdidas, tá? Que é exatamente essa região entre $5 e $9. Procurar por compra de Chainlink mais na parte de baixo dessa região, mas ali por volta dos $6, dos 6,50. Quando a gente fala dos $7 ali, a gente já está um pouquinho mais caro para longo prazo, porque a gente já está um longo período vindo aqui visitar essa região dos $6. Então, o Chainlink, cara, obviamente é um ativo para a gente acumular também, tá? Ela está rompendo a média de 200 períodos, a média de 200 períodos está começando a embicar para cima. Isso pode jogar o preço mais para cima, isso pode fazer até com que a gente saia de dentro dessa região. Se você me perguntar se eu tenho Chainlink na carteira, obviamente eu tenho Chainlink na carteira, rumo ao milhão. E quando a gente olha aqui para pontos de compra em Chainlink, no curto prazo eu não compraria, porque no curto prazo eu esperaria ela entrar dentro dessa região, 0,50618 de Fibonacci. Entrou dentro dessa região, fez candle de reversão, eu procuro por compra no curto prazo. No médio prazo, eu compraria dentro dessa região porque ela está sentando em cima da média de 200 períodos e sentando em cima de 0,382 de Fibonacci, beleza? Vendo isso daqui e vendo as movimentações que estão acontecendo dentro das carteiras de Chainlink, saca só, a gente vê que tem muita manipulação no jogo, onde a gente tem compras e a gente tem vendas em seguida. A gente tem compras em amarelo aqui, vendas em seguidas. Compra em amarelo, vendas em seguidas. Isso daqui é manipulação. Como que funciona a manipulação? Se você tiver 1 milhão para você comprar de um ativo, você não consegue comprar isso de uma única só vez. Você precisa fracionar as suas compras. E para você pagar um custo médio ali adequado, você tem que travar o preço do ativo para que ele não suba. Como que você faz esse travamento? Você programa um robô para executar as suas compras, tá? Você coloca a própria corretora, você consegue fazer isso. Você coloca as suas compras para serem programadas. E como que você faz as suas compras? Você compra 2, vende 1 em cima. Quando você vender esse 1, você vai derrubar o mercado e você vai ter ficado com 1 na mão. E aí você compra 2 de novo. O mercado vai subir, você vende 1 lá em cima, você derruba o mercado, aí você já está com 2 na mão. E lá na frente você vai recomprando sempre mais do que você vende lá em cima. No final das contas, você vai ter conseguido comprar o seu $1 milhão, não exatamente $1 milhão, mas ordens pesadas, 1 milhão, bilhão, todos esses números assim, até mesmo meio milhão de dólares, cara, a gente falar em $500 mil já é muita coisa para você colocar uma ordem em uma altcoin. Beleza? Então, por conta disso, você tem que manipular o mercado para que você consiga absorver a oferta circulante e depois que o mercado sair de dentro da região de consolidação é porque você soltou ele e deixou ele subir. Beleza? Bom, então essas foram as 5 altcoins aí. Lembrando, se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, link na descrição. Espero que esse conteúdo tenha te agradado, espero que você tenha gostado. Então deixa seu like, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Tamo junto, forte abraço e amanhã eu tô de volta trazendo análise do mercado cripto e a gente vai se aprofundar nos dados on-chain, a gente vai falar mais do macro do mercado cripto, beleza? Hoje a gente falou de algumas altcoins aí e como eu estou olhando e como eu estou me posicionando, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!